E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre o percentual de direitos econômicos que o Cruzeiro tem sobre cada atleta do seu plantel. Basicamente, né, qual jogador que o Cruzeiro tem a maior parte ou não, com quem a gente poderia lucrar mais em uma eventual negociação. Antes de ir para os números efetivamente, no início da semana eu tinha falado pra vocês que o OneFootball tinha uma novidade muito bala nessa semana, tá? E agora a gente já pode revelar, é que o OneFootball vai transmitir todos os jogos da Bundesliga, do campeonato alemão, ao vivo e de graça lá pelo aplicativo. É super tranquilo de acessar, você vai ali na aba de jogos no aplicativo, né? Procura ali, seleciona a partida e manda assistir. A transmissão começa ali 15 minutos antes da bola rolar, tá? E vale ressaltar, são todos os jogos e tudo de graça. Então se você estiver cansado de ver o Robertson jogando pelo Cruzeiro, né? Você pode ver o irmão dele, bom de bola, né? O Robert Lewandowski, assim como todos os demais craques lá do Bayern de Munique em ação em todas as 34 rodadas da Bundesliga e não só os jogos do Bayern, né, de todas as outras equipes também. E como eu sempre lembro, né, o OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Antes de começar com os números, né, só um preâmbulo aí sobre o que é o tal do direito econômico e qual a diferença dele para o direito federativo. O direito econômico basicamente é quem recebe o dinheiro em caso de uma negociação desse atleta. E o direito econômico ele pode ser fatiado, tá? O clube pode ter uma parte, o atleta uma parte, o empresário uma parte, outro clube pode ter um pedaço também, às vezes tem um jogador que tem pedaços em vários clubes diferentes, e aí que entra a situação do direito federativo, tá? O direito federativo é basicamente qual o clube que tem registro com o atleta, qual o clube que define, e fica muito claro da gente entender, por exemplo, na situação dos nossos zagueiros Dedé e Léo. O Cruzeiro não tem sequer 1% dos direitos econômicos deles, mas ainda assim o direito federativo é do Cruzeiro durante o período de vigência do contrato, e por isso mesmo a gente não é obrigado a vender esses jogadores para clube nenhum. E as partes que são donas ali dos seus direitos econômicos, seja um empresário, seja outro clube, seja o próprio atleta, né, pode fazer pressão o quanto quiser. Se o dono do direito federativo não quiser negociar, não há nada que o obrigue, tá? E essa lista dos direitos econômicos é só para mostrar quais jogadores o Cruzeiro lucraria mais em caso de negociação. Começo falando dos jogadores que têm o seu passe integralmente ligado ao Cruzeiro, tá? Os goleiros Fábio e Vinícius, o lateral esquerdo Matheus Pereira, o volante Ariel Cabral e os atacantes Robertson, Vinícius Popó e Marcelo Moreno. Desses nomes, aqueles que a gente deve destacar mais são os jogadores jovens, né? O goleiro Vinícius, o Matheus Pereira e também o Vinícius Popó, esses aí que tem potencial de valorização, de venda para o exterior principalmente, e em caso de negociação o Cruzeiro pode pegar uma bolada boa. Com 80% do passe ligado ao Cruzeiro, nós temos o goleiro Lucas França, que retornou recentemente após empréstimos no futebol português e no Ceará. Com 75% do passe ligado ao Cruzeiro, nós temos o zagueiro Paulo, que é uma das principais promessas do clube hoje, um zagueiro canhoto, muito bom de bola e que pode também jogar na lateral esquerda. Já com 70% do passe ligado ao Cruzeiro, a gente tem uma lista mais extensa, tá? O goleiro Vitor Eudes, os zagueiros Ramon e Kaká, os meias Marco Antônio e Claudinho e os atacantes Stênio e Thiago. O interessante dessa lista é que só o Ramon, entre todos esses, é um jogador de uma idade mais avançada, né? Todos os demais são aí sub-23, a maioria tendo inclusive menos de 20 anos, e são atletas aí que provavelmente o Cruzeiro vai negociar para o exterior e vai receber uma grana boa. Até por isso é importante dar chance para esses caras, para que eles se valorizem. Com 60% do passe ligado ao nosso clube, a gente tem o lateral direito Raul Cáceres, os volantes Adriano e Jadson, os meias Maurício e Marquinhos Gabriel e o atacante Ayrton. Mais uma situação interessante, né? O Cruzeiro tem aí vários jogadores jovens nesse plantel e casos de Adriano, Jadson, Maurício e Ayrton são atletas que sem dúvida têm potencial de revenda para o exterior. Com 50% do passe ligado ao Cruzeiro, nós temos apenas o volante Henrique no elenco principal, e o jogador que é do Cruzeiro e tem o menor percentual de direitos ligados ao nosso clube é o zagueiro Manuel, com apenas 30%. Vale destacar também que alguns jogadores do nosso elenco hoje, o Cruzeiro não tem nada do direito econômico deles porque eles estão apenas emprestados ao Cruzeiro. São os casos do zagueiro Marlon, dos laterais Daniel Guedes e Rafael Luiz, dos volantes Jean e Machado e dos meio-atacantes Regis, Arthur Kaique e Ivan Angulo. Falei aí de todos os jogadores que estão atualmente integrados ao elenco principal do Cruzeiro. Agora eu vou destacar alguns jogadores que são promessas da categoria de base e já estiveram no elenco principal esse ano. O Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos dos meio-atacantes Alejandro, Caio Rosa e Riquelmo, que recentemente integravam o time de cima. Agora falando dos afastados, tá? O Cruzeiro tem 100% do passe tanto do lateral esquerdo Patrick
Bray, quanto do atacante Wellington. O craque João Lucas tem 50% do passe pertencente ao Cruzeiro e eu não encontrei informação a respeito do lateral Giovani, que foi contratado recentemente, mas já está na lista de dispensa. Falando de alguns emprestados, o atacante Zé Eduardo, autor de 9 gols na temporada, é 100% do Cruzeiro. O volante Jadson Oreiudo, que está no Bahia, tem 75% dos direitos presos ao nosso clube. E o zagueiro Arthur, que recentemente foi emprestado ao América, tem 70% do passe ligado ao Maior de Minas. O Renato Kaiser, que se destaca no Atlético Goianiense, também é 70% nosso. O lateral Orejuela, que está lá emprestado no Grêmio, teve 50% dos direitos adquiridos pelo Cruzeiro no início desse ano. E por fim, o sempre problemático Sassá tem 45% do passe ligado ao nosso clube. Tá fechada a lista então com os nomes mais importantes, eu diria, né? Aqueles jogadores que estão no elenco principal do Cruzeiro, alguns importantes que estão emprestados e as principais promessas da categoria de base. Mas se você sentiu falta de algum nome e quiser conferir na íntegra todos os jogadores que têm algum percentual de passe ligado ao Cruzeiro, essa lista foi divulgada junto com o recente balanço que o clube publicou, tá? E esses dados consideram o período até o dia 31 de maio. Então tem alguns jogadores que foram contratados depois disso que eu peguei informações das notícias mesmo, né? E dos anúncios oficiais da contratação, tá? O único que eu realmente não achei foi o lateral esquerdo Giovani. E só uma última consideração para não ficar nenhuma dúvida. Não existe mais lei do passe, tá? Então o clube ele só é dono de um jogador durante o período de vigência do contrato. Um bom exemplo, a situação agora do Renato Kaiser, que está lá no Atlético Goianiense. O Cruzeiro tem contrato com ele até o final do mês de março e a gente tem 70% do passe dele. A partir do mês de abril, quando acabou o contrato, o Cruzeiro não tem mais nada sobre ele, ele pode ir para quem quiser e ele não deve nada ao Cruzeiro. Só para deixar essa questão bem clara, e por que jogadores em fim de contrato acabam se tornando mais baratos, né? Porque quando vence o contrato, o jogador pode sair livremente e nada é devido ao clube de origem. Mas acho que ficou bem informativo, qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, eu peço que deixe o like e também que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!